Olá, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, falando sobre uma coisa que eu faço nos últimos 25 anos da minha vida profissional, falar de alimentação e diabetes. Trabalhar com diabetes é uma das doenças que mais envolve profissionais da área de saúde, né? Então, não é só o nutricionista que tem que saber ou tem que falar sobre alimentação. O enfermeiro, o nutri, o psicólogo, o educador físico, o médico, todos têm que estar muito bem alinhados e falando a mesma língua. Existem muitos mitos ao redor da alimentação desse paciente, então a equipe tem que estar muito bem alinhada. Um outro detalhe para trabalhar com essa patologia é que o paciente ele é o centro desse tratamento. Esse paciente ele tem que estar de acordo com todas as metas que foram traçadas para ele, para que ele consiga tentar atingir a melhor resultado possível. Porque não é só o controle glicêmico que a gente tenta com a alimentação. Nós temos que pensar na parte da pressão, tem que ter um controle da pressão arterial, a gente tem que pensar nos níveis bioquímicos, dos desvídeos, o controle glicêmico pré e pós-prandial, qual é a terapia medicamentosa que ele está usando. Eu tenho que ver qual é a faixa de idade que esse indivíduo que está com o diagnóstico ele tem, então se ele está em fase de crescimento, se ele é uma gestante, se ele é um adulto. Então a gente tem que considerar o indivíduo, não só a doença. Então a gente separou hoje algumas coisas para a gente conversar, que são mitos bastante arraigados, que se referem à alimentação. A gente vai conversar sobre algum deles com vocês. O primeiro deles seria o uso de açúcar. É muito comum quando a gente vê o paciente falar, algum indivíduo da sociedade, nosso colega de trabalho, falando, aquele indivíduo tem diabetes e está lá tomando o cafezinho dele com açúcar. A sacarose, que é o açúcar de mesa, ela já foi introduzido na alimentação desse paciente já tem alguns anos. Então a gente já pode sim usar a sacarose. Óbvio que é dentro de um plano alimentar bem planejado, ele tem que ser muito bem calculado. Sabe que a sacarose é um carboidrato que eleva a glicemia desse paciente igualzinho a qualquer outro carboidrato, mas a gente tem que pensar no contexto de uma alimentação saudável e variada. Hoje a gente trabalha com níveis entre 5% e 10%. Conversando ontem no trabalho sobre esse percentual, e uma pessoa leiga que não é da saúde perguntou, o que é 5% de sacarose na dieta? Então, a gente fez uma conta bem rapidinha para ela entender. Se eu pensar num indivíduo com 2.000 calorias, 5% disso daria 100 calorias, daria 25 gramas de sacarose. Isso daria uma volta de 2 colheres de sopa de açúcar. Quando a gente pensa no plano alimentar, eu não estou pensando em 2 colheres de sopa de açúcar, eu estou pensando em preparações que ele ingeriu durante o dia que tenham essa quantidade final de 25 gramas de sacarose. Então, pode sim usar dentro de um contexto de uma alimentação bem variada, lembrando sempre que a gente está pensando em preferir alimentos in natura e minimamente processados. Um outro, já saindo da sacarose, que é extremamente comum que a gente vê, é o arroz branco, o arroz integral, o pão branco e pão integral. Então, o paciente, quando chega no consultório, ele já sabe o não. Eu não posso mais comer pão francês, eu não posso mais comer tapioca, eu não posso mais comer arroz branco. E ele se segrega dentro da família. Ou a família inteira entra no arroz branco, no arroz integral. É óbvio que o arroz integral é saudável, tem uma quantidade de fibras, mas a gente não pode, ao mesmo tempo, proibir que esse paciente use. Então, existem várias estratégias nutricionais que a gente pode usar, porque a diferença básica do arroz integral com o arroz branco, do pão integral com o pão branco, é a quantidade de fibras por porção. Então, se aquele paciente não se adapta ao arroz integral, a gente tem estratégias nutricionais que a gente consegue aumentar esse número de fibras e fazer com que naquela refeição mista, e que esse paciente consiga comer um arroz branco com pão integral, até a tapioca. Já chega a pedir uma paciente ontem, em que o maior trauma dela foi que a colega zerou todas as farinhas brancas. Então, é possível, sim, a gente, dentro de uma alimentação equilibrada e saudável, usar esses artifícios, e tem algumas outras estratégias que a gente consegue aumentar o número de fibra, eu posso trabalhar a proteína, e que eu retardo com essas estratégias a velocidade do aumento dessa glicemia. Deixa eu pensar uma outra coisa que a gente falou aqui. Frutas. O paciente às vezes chega para a gente no consultório em que eu sei as frutas que eu não posso comer. Não poder para o ser humano
é uma frase muito, o não pode, o proibitivo, é uma frase que aguça mais a vontade, né? Então, as frutas todas estão permitidas, pensando só em controle glicêmico, sem falar em nenhuma outra patologia. Então, todas as frutas estão permitidas para esse paciente, desde que elas sejam quantificadas, distribuídas diante de um plano alimentar saudável, de um dia inteiro de alimentação saudável. Já levando para um outro que a gente colocou aqui, Diet Light. Então, existe uma grande dificuldade do público leigo entender, e até mesmo entre nós, os profissionais da saúde, o que é diet, o que é light, o que é zero. O diet light, ele é obrigatório para esse paciente com diabetes? Não, ele não é obrigatório. Ele pode ser inserido também dentro de um alimento. O que seria diet? Diet é um alimento isento de algum nutriente, não necessariamente somente açúcar, e não necessariamente que haja redução calórica nesse produto. Então, nem sempre um produto diet é um produto com menos caloria do que o seu similar na configuração normal. Um produto light, ele tem 25% a menos de algum nutriente. E ele levemente vai ter uma redução um pouco calórica. E o produto zero, ele é isento de algum nutriente com redução calórica. Qual desses é indicado no paciente com diabetes? Todos. Todos os três podem ser usados, mas não obrigatoriamente. Quando a gente pensa em um alimento diet, um alimento light, um alimento zero, nós estamos pensando em alimentos ultraprocessados, que já são minimamente usados dentro de um plano alimentar. Então, eles podem, tanto quando a população que não tem a patologia, quanto o paciente com diabetes, podem usar esses produtos sem necessariamente serem obrigatórios. O paciente só pode usar produto diet, ou o paciente só pode usar produto light. Não, ele entra dentro de um contexto de uma alimentação bastante variada. Quando a gente pensa nesse alimento diet, eu penso em alimento com adoçante. E aí entra quando o paciente pergunta para a gente qual o melhor adoçante. Então, nós temos uma gama enorme de adoçantes no mercado, a gente sabe dos modismos que aparecem. Então, normalmente, nós estamos na fase de algumas modas. Vamos pensar aqui no que as perguntinhas estão me aparecendo aqui. Então, quando a gente pensa em adoçante, existe uma gama enorme de adoçante. A gente vai ter que adequar isso. Tem os adoçantes sintéticos e adoçantes naturais. Então, a gente tenta adequar isso no plano alimentar, na palatabilidade desse paciente, que ele vai conseguir usar, porque alguns já falam, não quero usar. Então, por que o adoçante não é obrigatório? O adoçante ele vai facilitar esse convívio social. Ele também não é obrigatório o uso. Tem que ser só o adoçante, porque a gente já falou da sacarose lá no começo. Então, esse adoçante, ele facilita o convívio social desse paciente, para que ele consiga ter uma gama maior de produtos para usar na sua vida social. E aí a gente tem uma gama enorme disso. O que a gente pede? Que façam um rodízio desses alimentos, desses adoçantes, perdão, para não ter acúmulos. De vez em quando a gente recebe, tem várias fake news e recebe correntes pelo WhatsApp, pelas redes sociais, o adoçante X mata, o adoçante X dá câncer, tudo é excesso prejudicial. Então, a gente tem limitações prescritas por organizações que definem a utilização desses adoçantes. No nosso caso, no Brasil, é a Anvisa. Então, tem limites diários máximos. E quando a gente pensa em adoçante, não é só o adoçante do cafezinho do suco. A gente pensa no alimento diet ou alimento light industrializado. Então, de geral, a gente pede que faça esses rodízios de alimento, que se adeque à palatabilidade do paciente, o poder de adotar, aquele paciente já tem paladar mais doce. Algumas restrições com adoçantes, pacientes têm problemas de hipertensão, adoçantes que têm um ciclamato de sódio, mas no geral a gente faz rodízio. Stevia é um adoçante bastante interessante para a gente usar, é um adoçante natural, mas ele por si só já é um adoçante com sabor um pouquinho amargo, um pouquinho residual. Então, normalmente, ele é incluído com outro adoçante para dar uma melhor palatabilidade. Então, a gente vai trabalhando, ensinando, tentando trabalhar esse paladar desse paciente. O que fica de geral?
Ai, perdão, já falei que da minha tosse início e esqueci de pedir desculpa. O que fica no geral disso? O paciente com diabetes, ele pode ser o tipo 1, ele pode ser o tipo 2, ele pode ser uma criança, ele pode ser uma gestante, um diabetes gestacional. Ele deve ter um planejamento alimentar o mais natural possível, o mais variado possível, com percentuais de macro e micronutrientes exatamente para a população em geral, levando em consideração aquela sua faixa etária, aquela especificidade do seu momento de vida, sem nenhuma outra restrição por essa patologia. Nós não estamos falando de paciente que tem uma neuropatia, nós não estamos falando de paciente que tem já uma nefropatia, uma complicação. Pelo simples controle glicêmico, o planejamento alimentar desse paciente é exatamente o mesmo. E aí a gente vai falar de álcool, né, que é um tema bastante controverso. Normalmente a gente realmente evita falar do não pode. O não pode, no primeiro paciente com diabetes tipo 2, já um senhor de idade, chega no consultório com recém-diagnóstico, eu falo, pare a sua cerveja, eu nunca mais ouvi esse paciente. Então o álcool ele tem a mesma especificidade para toda a outra população. Então, em termos de regras, de quantidades, de limitação de quantidade, não de proibição, se não tiver nenhuma outra patologia. Então, o álcool, o que a gente orienta? Uma dose dia para o sexo masculino, 2 doses dia para o sexo masculino e uma dose dia para o sexo feminino. Já não há desvantagem aí. O que seria uma dose? Uma dose seria uma lata de cerveja, uma taça de vinho, uma dose de destilado. Então seria uma dose dia. E não vale juntar 7 doses e tomar todas no sábado, 7 dias, uma vez por semana, é uma dose dia. Para quem a gente proíbe? Exatamente a mesma população, a criança, o adolescente, a gestante, a lactante, e aí aquele paciente que tem a complicação. Ele tem um triglicérides alto, é um paciente já dependente, é um paciente que tem uma neuropatia importante. Então, esses pacientes realmente a gente tem que falar não pode, está proibido. Quais são algumas regrinhas que são interessantes da gente lembrar nesse caso? O paciente sedentário, diabético tipo 2, sedentário, que joga futebol só na sexta-feira e fatalmente após essa atividade física tem a cervejinha, churrasquinho ou torresminho com os amigos. Então, o que a gente tem que tomar cuidado com esse paciente? Atividade física aliada ao álcool noturno. Monitorar essa glicemia na madrugada e durante todo o dia seguinte, pois a gente pode ter uma hipoglicemia nesse paciente. Então, são vários assuntos polêmicos que envolvem não só a nutrição, que envolve todos os outros profissionais. A equipe tem que estar extremamente alinhada e falando a mesma coisa. Então, se a Nutri permite, ou o médico permite uma dose da bebida, a enfermeira não permite, o educador físico fala de jeito nenhum. Então, a gente tem que estar falando a mesma linguagem, desmistificando o não poder do alimento debaixo da terra. Esse alimento pode, esse alimento não pode, a manga não pode, a banana faz mal, o pão francês em hipótese nenhuma. Então a equipe tem que estar muito alinhada, a família desse paciente tem que estar entrosada nesse planejamento, o cuidador desse paciente tem que estar entrosado nesse planejamento. Então, diante disso, eu vou pedir desculpa para vocês que eu não vou poder me alongar, porque realmente está muito ruim aqui, eu estou tentando me segurar para não tossir, porque eu estou muito gripada. Diante disso é que a gente tentou trazer para vocês assuntos que chamem a atenção, para a gente discutir isso durante um longo período. Então, assim, nós estamos junto com o IAPG, montamos uma pós-graduação inédita no país, exclusivamente para falarmos sobre diabetes. Esse é um dos poucos assuntos que a gente vai falar. São 20 meses de vários assuntos, é uma equipe, está maravilhosa a equipe. Então, eu convido vocês que estejam agora, eu não tenho noção de quem são as pessoas que estão me ouvindo nesse momento. A gente convida vocês para entrar lá no site do IAPG e fazer a inscrição, que eu acho que vai ser extremamente interessante e proveitoso para quem trabalha, para quem trabalhar ou por curiosidade de trabalhar com essa patologia. Vamos lá, é o www.iapgcursos.com.br. Gente, então foi um prazer estar com vocês.
A gente aguarda se encontrarmos na sala de aula. Nossa ideia é que a gente comece agora já no mês de março com a primeira turma para a gente expandir conhecimento e trabalhar numa grande equipe com diabetes. Boa noite.